Olá, tudo bem? Aqui é o professor Gilberto e agora a gente vai estudar um assunto muito importante da química no ensino médio, que é constante de equilíbrio químico. Bom, esse assunto eu já falei no vídeo anterior, que o assunto de equilíbrios químicos na química é muito importante para a gente estudar a área da saúde, como por exemplo medicina, nutrição, enfermagem, e também para estudar as ciências e tecnologias que envolvem a utilização de materiais. Então, esse assunto ele vai ser recorrente em vestibulares e em provas como o Enem, e também para que a gente consiga fazer uma graduação nessas áreas que a gente falou. Então é muito importante que você preste bastante atenção, porque é muito provável que você vai encontrar esse tipo de exercício nos seus exames. Pois bem, então vamos recapitular que a gente viu, né, no vídeo anterior, o conceito de constante de equilíbrio em termos de concentração. Então, quando a gente fala de um equilíbrio químico, a gente diz, né, que está acontecendo uma reação onde os reagentes A e B, né, eles estão reagindo, produzindo produtos C e D, mas a reação ela é reversível. Então, ao mesmo tempo que eu tenho essa reação no sentido direto, o que é o sentido direto? É o sentido que a gente está habituado a escrever as reações químicas, com reagentes à esquerda e produtos à direita. Então, o sentido direto é a leitura dos compostos da esquerda formando produtos da direita. Beleza. Só que essa reação ela é reversível. Então, o que é produto no sentido direto também é reagente. Então, esses compostos C e D também estão virando produtos A e B. Então, por isso que eu tenho a representação de duas setas, né? Uma reação está acontecendo nesse sentido, a outra reação está acontecendo no outro sentido. Quando é que esses compostos vão entrar num equilíbrio químico? Quando as concentrações de todas as substâncias da reação, A, B, C e D, elas se tornam constantes. Então vai chegar um momento que esse sistema reacional ele vai atingir aquilo que a gente chama de equilíbrio dinâmico, e no equilíbrio dinâmico as concentrações de reagentes e produtos se tornam constantes. E aí, nesse momento, eu tenho que a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa se tornam iguais, né? Então, o processo direto e o inverso estão acontecendo com a velocidade idêntica. E aí, então, se eu uso uma expressão matemática que envolve as concentrações molares, né? Concentração molar desses participantes da reação, como essas constantes, a partir do equilíbrio químico, se tornam constantes, se eu tiver uma expressão matemática que referencie elas, então isso vai me dar um valor constante, matematicamente falando, né? Então, por isso que é chamado de constante de equilíbrio. E veja, o estudo da constante de equilíbrio é muito importante porque ela vai facilitar a nossa vida experimental em termos de manipulação de substâncias e compreensão de fenômenos complexos como fenômenos biológicos, reacionais, quando a gente quer entender, por exemplo, o mecanismo de ação, né, de um fármaco dentro do corpo humano, a gente precisa dessas constantes. Por isso que a gente estuda isso agora no ensino médio. Pois bem, então, veja, recapitulando, a constante de equilíbrio ela é uma expressão matemática que envolve as concentrações molares. É sempre assim. Se eu faço a leitura no sentido direto, o que é? Lembra, tem dois sentidos. As duas reações estão acontecendo ao mesmo tempo. Então eu tenho o sentido direto, da esquerda para a direita, e o sentido inverso, da direita para a esquerda. Bom, para escrever a constante de equilíbrio em termos de concentração, eu uso sempre o sentido direto. Então, no sentido direto, da esquerda para a direita, A e B são reagentes, C e D são produtos. Então, a constante de equilíbrio em termos de concentração, que eu vou escrever com K maiúsculo e um Czinho, esse C de concentração, vai ser sempre igual à concentração dos meus produtos. Então, os produtos vão entrar no numerador, na parte de cima da divisão, e dividido, então, o denominador vai ser os reagentes, né? Então, eu vou colocar aqui as concentrações molares de A e B. Mas, professor, o que é esses colchetes? Gente, colchetes na química, né? Toda vez que você colocar colchetes e uma substância dentro, isso nada mais é do que a concentração molar daquela substância. Então, escrever colchetes C, então eu estou querendo dizer que o C
é a concentração molar da substância C, tá bom? Bom, então eu vou elevar a concentração molar de cada uma das substâncias ao coeficiente estequiométrico delas na reação. Então aqui, ó, o coeficiente estequiométrico de C é Czinho minúsculo, eu vou elevar a C. Então eu multiplico essas concentrações molares dos produtos e divido pela multiplicação das concentrações molares dos reagentes. Todas as substâncias elevadas, né, aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Ah, professor, está muito abstrato. Calma, a gente vai ver exemplos para fixar o conhecimento. Então vamos lá. Olha que interessante, né? Vamos usar esse equilíbrio químico. Então eu tenho uma reação onde o NO2 vira N2O4 e o N2O4 vira NO2. Lembra que as duas reações estão acontecendo ao mesmo tempo. Veja, eu posso representar isso por duas setas reacionais ou um sinal de igual. O sinal de igual ele cabe aqui, porque ele representa que é um sistema de reações reversíveis de reações acontecendo ao mesmo tempo, tá? Então, o sinal de igual ele está substituindo duas setas contrárias. E tá tudo bem, a gente também pode usar a representação do igual. Bom, lembra que a constante de equilíbrio, ela sempre considera a multiplicação dos produtos dividido pelos reagentes? Então, eu olho sempre no sentido direto. O que é o sentido direto? Esquerda para direita. Neste sentido, quem é o meu produto? N2O4. Então, ó, como o coeficiente estequiométrico do N2O4 é 1, né? Ele não está escrito, mas é 1, né? Toda vez que é 1, eu posso deixar subentendido, eu não preciso escrever. Então, N2O4, concentração molar, portanto, colchetes, elevado a 1. Dividido pelo meu reagente. Quem é o reagente? NO2. Então, NO2, colchetes, concentração molar de NO2, elevado a 2. Por que 2? Porque este 2 é o coeficiente estequiométrico do NO2. Então, vai ser elevado ao quadrado. Tá? Veja, recapitulando. Olho assim, a reação no sentido direto. Confirmo se a reação está balanceada. Nesse caso está. Né? O coeficiente estequiométrico do NO2 é 2. Então, é NO2 ao quadrado. O coeficiente estequiométrico do N2O4 é 1. Então, N2O4 elevado a 1. Então, essa é a constante de equilíbrio para esta reação química. Tá? Só que veja, por ser reação reversível, eu posso escrever desta forma, mas eu também posso, no meu livro, no meu caderno, inverter isso. Eu posso escrever o N2O4 aqui no lado esquerdo, tá? Tudo bem com relação a isso. Mas, se eu fizer essa reversão, eu vou precisar mudar aqui quem é o denominador e o numerador, justamente porque eu estou mudando a representação deste sistema reversível. No final das contas, eu consigo valores, né, equivalentes, eu consigo interpretações físico-químicas equivalentes desse sistema, desde que eu mantenha sempre essa ordem de colocar em cima, né, os meus produtos e embaixo os reagentes. Então veja, eu vou representar agora esse mesmo sistema reacional de um jeito reverso, ou seja, eu vou colocar o N2O4 aqui no lugar dos reagentes. Olha, N2O4 agora virou reagentes, NO2 virou produto. Agora, o meu sentido direto, eu tenho esse como reagentes, esse como produto. Então, novamente, isso vai se manter, produto sobre reagentes. E agora, quem é o meu produto é o NO2 elevado ao quadrado e quem é o meu reagente? NO2. Veja, para esta representação que é equivalente à anterior, tudo bem eu escrever dessa forma, de uma maneira invertida, não tem problema. Mas a minha constante de equilíbrio vai se inverter também, né? Então, o NO2 agora ele vai ser produto. Então, eu mudei a expressão da constante de equilíbrio. Então, esta expressão de constante de equilíbrio vale para esta reação e a outra vale para a outra, tá bom? Bom, vamos ver mais exemplos, né? Então, agora eu tenho a reação de produção de amônia a partir de gás, hidrogênio e nitrogênio. Esses são os respectivos coeficientes estequiométricos para a equação se tornar balanceada. Veja, se o exercício vestibular não dar a equação balanceada, você tem que balancear a reação, senão a sua resolução vai estar incompleta. Então, aqui eu já dei a reação balanceada, né? Eu já estou com os meus coeficientes estequiométricos. Então, veja, a constante de equilíbrio em termos de concentração, quem é o meu produto? NH3. Então, NH3 entre colchetes, concentração molar dele, elevado ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque o coeficiente estequiométrico é 2. Dividido pelos meus reagentes. Quem é reagente? H2 elevado ao cubo e N2 elevado a 1. Por que 1? Porque o coeficiente estequiométrico do gás de nitrogênio é 1. Bom, agora eu vou escrever
esse sistema, lembra, a gente pode escrever da forma reversa. Então, NH3 agora virou meu reagente. H2N2 virou meu produto. Então, a constante, ela acompanha essa modificação. Agora, a H2N2 viraram, né, numeradores e NH3 virou denominador. Veja, então para esta forma de representar este sistema em equilíbrio, eu uso esta expressão. Se eu escrever isso ao inverso, eu vou ter que alterar aqui quem é denominador e numerador. Então preste bastante atenção nisso. Então, recapitulando, né? Se eu representar desta maneira, eu tenho esta expressão. Se eu representar desta maneira, eu inverto a expressão. Então, veja, eu escrever deste jeito e escrever desta forma, eu tenho a mesma compreensão deste sistema físico-químico. Eu tenho as mesmas interpretações, eu consigo entender aonde tem mais de um tipo de um composto, eu consigo entender na orientação da reação, eu consigo entender muitas coisas. Se eu escrever tanto desse jeito quanto desse jeito, mas eu tenho que sempre referenciar esta constante de equilíbrio para esta reação desta forma. E se eu mudar a ordem, eu tenho que referenciar de uma maneira diferente. Então, as duas formas de representação são equivalentes. Você escolhe, o livro escolhe, o exercício escolhe, o cientista escolhe. Qual vai ficar melhor para usar em cada momento. Bom, o valor numérico da constante de equilíbrio me dá uma informação muito importante sobre a espontaneidade de uma reação. Como assim, professor? Veja, olha só esses dois exemplos. Então, lembra que a constante de equilíbrio, ela só é constante, né? Ela obtém um número fixo a partir do momento que eu estabeleço uma temperatura constante. Então, eu tenho aqui dois exemplos de sistemas reversíveis a temperatura de 25 graus. Então, estes valores de constantes são constantes a 25 graus. Lembra disso. Se eu mudar a temperatura para mais ou para menos, este valor, essas concentrações, elas vão se alterar num primeiro momento. Se eu mantiver a temperatura por um tempo prolongado, essas novas concentrações alteradas, elas vão novamente entrar num novo equilíbrio, ou seja, elas se tornarão constantes, e a partir deste novo equilíbrio, eu tenho um novo valor numérico para novas constantes de equilíbrios que representam esses sistemas reversíveis. Então, este valor numérico de 9,9 vezes 10 a mais 25 é para a temperatura de 25 graus Celsius. Se você aumentar ou diminuir a temperatura, isso se altera. Bom, então veja, para esta reação do SO2 mais gás oxigênio formando o SO3, eu tenho uma constante de 9,9 vezes 10 a 25. Esse valor é relativamente alto. Para esta reação do N2 mais O2 produzindo NO, eu tenho uma constante de equilíbrio de 1 vezes 10 a menos 30. Este valor é relativamente baixo. Este valor é muito pequeno e este valor é muito alto. Olhando para esse valor de constante muito alto e para esse muito baixo, eu consigo ter uma ideia de qual parte da reação está mais favorecida, ou seja, dentro desse sistema aqui, quais concentrações vão ser maiores? E aí eu consigo ter uma ideia de qual reação, a direta ou a inversa, vai ser mais espontânea. Então veja, o fato da constante de equilíbrio ser escrita em termos de produtos sobre reagentes, se o valor da constante é muito alto, como nesse caso, eu tenho que a concentração dos meus produtos, olhando sempre no sentido direto, a concentração dos meus produtos, nesse caso o SO3, é muito maior do que a concentração dos reagentes. Por conta disso, eu digo que a espontaneidade dessa reação no sentido direto é maior. Neste outro caso, como o valor é muito baixo e a constante é sempre produto sobre reagente, os meus produtos têm que ser muito baixo. A concentração dos reagentes tem que ser muito alta.
Então, nesse caso, a reação espontânea é no sentido inverso, tá? No sentido indireto. Bom, novamente, né? Olha só a constante de equilíbrio daquele primeiro reação. SO3 está em cima e os reagentes estão embaixo. Como o valor é muito alto, significa que a concentração de SO3 é muito alta. Então, os meus produtos é muito alto. O sentido direto é mais espontâneo, né? Eu produzo muito mais SO3. Agora, para essa outra reação, como o valor da constante é muito baixo, quer dizer que eu tenho pouco produto e muito reagente. Ou seja, o sentido inverso é mais espontâneo. Ele é mais favorecido. Por isso que eu tenho um valor da constante tão baixinho. Então, o valor numérico da constante, quando ele é muito alto, ele representa, né, uma reação é mais favorecida, ou seja, mais espontânea, a uma certa temperatura, quanto maior for o valor da sua constante de equilíbrio nessa temperatura. Bom, como a gente fala de concentração molar, a expressão da constante em termos de concentração é feito em termos de concentração molar. Eu vou fazer uma pequena revisão sobre concentração molar. Mas eu tenho aqui no meu canal um vídeo sobre concentração de soluções químicas, onde eu explico com mais detalhes o que é o processo de dissolução e o que é a concentração comum e a concentração molar. Então, se você achar necessidade de ver este conteúdo ou de revisar este conteúdo, eu peço que você entre nesse vídeo e assista esse vídeo. O vídeo chama Concentração de Soluções, tá? E eu vou deixar aqui no link da descrição. Então, concentração molar, eu uso esse M em itálico, tá? É um M todo recortado. Não é um M maiúsculo somente, é um M maiúsculo itálico. E é sempre um cálculo do número de mols de soluto pelo volume da solução. Então, concentração molar é N, é número de mol, dividido por V, que é o volume da solução. A unidade para mol é mol, e a unidade para volume é litro. Então, a unidade da concentração molar é mol por litro, ou mol vezes litro a menos 1. Veja, o litro, né, o volume em litros, ele é denominador. Se eu transformar ele como numerador, eu tenho que elevar a menos 1. É uma equivalência matemática, né? Você pode transformar o denominador em numerador, desde que você eleve isso a menos 1. Vale lembrar que em exercícios que envolvem a determinação do número de mols, você tem essa relação, né? Você vai ter a massa de amostra em gramas, você pode obter de uma tabela periódica, né, a massa molar do composto em gramas por mol. O número de mols você determina com essa expressão. Então, o número de mols N é igual a massa da amostra dividido pela massa molar. Se você colocar os valores aqui, você consegue achar o número de mols da sua amostra. Tá? Se você precisar, reveja esse conteúdo que eu também tenho apresentado em vídeos no canal. Então, concentração molar. Vamos ver um exemplo, né, para facilitar a nossa história. Então, aqui, suponha que eu tenha em 1 litro de solução adicionado, né, 5 mols de soluto. Então, por exemplo, adicionei 5 mols de cloreto de sódio, mexi, dissolvi bem. E agora eu quero saber a concentração molar. Concentração molar vai ser igual a 5 mols dividido por 1 litro. Concentração molar é igual a 5 mols por litro. Veja, outro exemplo. Então, agora eu tenho 5 mols diluídos em 2 litros de solução. 5 mols por 2 litros vai ser 2,5 mol por litro. Vamos para alguns exemplos, né, que envolvam o valor da constante de equilíbrio. Olha só esse exercício da PUC. Em determinadas condições de temperatura e pressão, existe meio mol por litro de N2O4, então a concentração de N2O4 é meio mol por litro, com 2 mol por litro de NO2, segundo a equação, N2O4 produzindo NO2. Qual o valor da constante desse equilíbrio nas condições da experiência? Então, ele está pedindo a constante de concentração. Veja,
Qual é o conceito? Constante, esse é o seu equilíbrio, né? A sua constante de equilíbrio, no sentido direto, o N2 é o meu produto, então NO2 ao quadrado, N2 ao 4 é o reagente, o produto é elevado ao quadrado, o reagente é elevado a 1. Substituindo os dados, né, que a concentração do N2O4 é 0,5, então 0,5, e aqui é 2, então 2 ao quadrado dividido por 0,5, né? Então 2 ao quadrado é 4, dividido por 0,5, o valor final é 8. Então a resposta, qual o valor da constante? É a constante vale 8. Tem unidade, professor? Não, não tem unidade. Constantes de equilíbrio não possuem unidade. É o valor numérico, pronto, e acabou. Bom, vamos, né, a continuação. Determine o valor da constante de equilíbrio para a reação 2NO2, N2O4 nas condições da questão anterior. Então veja, o que eu fiz agora? Eu inverti o sistema. Lembra que a gente falou agora há pouco que eu posso escrever esse sistema de uma forma inversa? E que se eu fizer isso eu tenho que inverter a minha constante? Então veja, como eu inverti o que era produto virou reagente e vice-versa, eu preciso agora inverter a minha constante, né? Então a constante vai ser concentração de N2O4 dividido pela concentração do NO2 ao quadrado. Como o valor anterior tinha dado 8 da constante de equilíbrio, se eu inverter, o valor é 1 sobre 8, concorda? Então, claro, eu poderia jogar na minha expressão novamente os valores, né, de 0,5 e 2. Porém, como eu já tenho que o resultado da constante anterior vale 8, como eu só inverti matematicamente, basta eu colocar 1 sobre 8 e eu obtenho o valor da minha nova constante, que nesse caso equivale a 0,125. Bom, vamos a mais exemplos. Agora eu tenho um sistema reacional com 3 componentes, né? Então NO2, NO e O2. E então, dentro de um recipiente contendo inicialmente apenas NO2, ocorre o seguinte processo, a temperatura constante. Então, no começo da reação eu só tenho NO2, aos poucos eu vou produzindo NO e O2, mas como o sistema é reversível, vai chegar um momento em que todos esses compostos entram numa concentração que se torna constante. Eu vejo um patamar de concentração. A partir deste momento eu tenho o meu tempo de equilíbrio, né? Que é o tempo a partir do qual a concentração dos participantes da reação se tornam constantes. Bom, a concentração dos participantes foram acompanhadas com o passar do tempo, tendo sido feito o gráfico abaixo, né? Então, você tem no gráfico 3 curvas de concentração em função do tempo da substância A, B e C. Então, item A, associe as curvas A, B e C aos participantes da reação. Veja, como é que eu descubro quem é o A, o B e o C? Vamos por partes, né? Então, no começo da reação, eu tenho aqui uma quantidade, né? Aqui no tempo zero, esse é o tempo zero, tá vendo? Bem aqui no eixo Y. Então, no tempo zero, no eixo Y, nós temos somente a presença da substância C. E eu tenho zero concentração de A e de B. Ou seja, se no início eu só tenho a substância C, que está aqui, então com certeza a minha substância C é o NO2, justamente porque só continha inicialmente NO2. Então, NO2 corresponde à substância C. Tudo bem? Agora, olhando, né, a proporção estequiométrica, 2 NO2 produzem 2 NO e somente um oxigênio. Então, veja, a concentração de NO é sempre o dobro da concentração do oxigênio. Então, olhando para o A e olhando para o B, o A está numa concentração de 4 vezes 10 a menos 2. O B está numa concentração de 2 vezes 10 a menos 2 mol por litro, ou seja, o A tem uma concentração que é o dobro de B. Então, por conta da minha proporção de 2 NO para cada 1 oxigênio, eu consigo entender que o A, por estar no dobro,
corresponde ao NO e o B, por estar na metade do A, corresponde ao O2. Tá? Como é que eu descobri isso? Olhando a proporção desses compostos na reação. Então, resposta A corresponde ao NO, B corresponde ao O2 e o C corresponde ao NO2. Bom, o que ocorre de especial no tempo X? O tempo X ele está marcadinho aqui, bem no meio do gráfico, e é interessante porque a partir dele, né, as concentrações anteriores estavam, né, se alterando, a partir dele as concentrações de A, de B e de C se tornam constantes. Então, o que acontece de especial? O tempo X ele se refere ao tempo de equilíbrio. O que é o tempo de equilíbrio? É o momento a partir do qual, dali para frente, as concentrações dos participantes da reação se tornam constantes. Como é que eu vejo isso no gráfico? Aqui, ó, você vê um patamar da concentração do A, do B e do C. Tá? Então, enquanto eu mantiver a temperatura desse sistema, essas concentrações vão se tornar constantes. Eu chamo esse equilíbrio de equilíbrio dinâmico, cujas concentrações dos participantes são constantes. Então, o X é o tempo de equilíbrio. Calcule a constante de equilíbrio em termos de concentração para o equilíbrio em questão. Então, veja, Kc, que é a constante de equilíbrio em termos de concentração, vai ser igual concentração dos meus produtos, eu sempre olho sentido direto, lembra? NO e O2 são produtos. O NO2, o NO está elevado ao quadrado por causa desse coeficiente estequiométrico. E dividido por NO2 elevado ao quadrado por causa deste coeficiente estequiométrico. Bom, aqui eu tenho as concentrações de cada um dos participantes, substituindo na fórmula, né? Tomar cuidado aqui com as continhas matemáticas, eu vou obter o valor de 1 sobre 2, que é igual a meio. Então, resposta do item C. Qual é a constante de equilíbrio em termos de concentração deste sistema reacional? O valor é meio, tá bom? Bom, vamos para um próximo exemplo. Analise o diagrama a seguir, que mostra as variações de concentração em mol por litro de NO2 e N2O4 até atingirem um equilíbrio, dado pela reação de 2NO2 formando N2O4. A professora aqui usou uma seta com duas pontas. Também pode, sabe, gente? É uma forma de representação equivalente de sistema reacional reversível. Então, veja, eu tenho aqui no início o NO2 como único reagente. O N2O4 ele vai se tornando produto, mas ao mesmo tempo a reação é reversível e vai chegar a um tempo de equilíbrio em que as concentrações de NO2 e N2O4 se tornam constantes. E aí eu tenho meu equilíbrio dinâmico. O exercício é: determine a alternativa que indica o valor correto da constante nessas condições. Então, veja, você tem NO2, essa é a reação. A constante de equilíbrio é sempre o meu produto, eu sempre olho no sentido direto, N2O4, dividido pelo meu reagente, NO2 ao quadrado. Por que ao quadrado? Por causa do coeficiente estequiométrico do NO2. Substituindo, olha só, se você olhar no gráfico, aqui nesse patamar, a concentração de equilíbrio do NO2 é 2 mol por litro. Do N2O4 é 1 mol por litro. Então, pelo gráfico, você substitui 1 dividido por 2 ao quadrado. 1 sobre 4, 0,25. Resposta do exercício, 0,25. Próximo exemplo. Então, eu tenho esse sistema reacional, né? Agora, eu tenho esse substância B e A, participante dessa reação. A é igual a 2B. Tá? Então, nesta reação, eu tenho esta condição aqui. Bom, então a constante de equilíbrio em termos de concentração, né, é B ao quadrado, justamente por causa deste coeficiente, dividido pela concentração de A. Se eu quero o valor numérico, eu vou substituir. Então, veja, pela minha constante, olhando no gráfico, a concentração de B é 2,5, a concentração de A é 1. Então, 2,5 ao quadrado dividido por 1. A constante vai ser 6,25. Bom, olhando para a mesma reação, né? Agora, eu vou fazer um exercício diferente. Eu tenho a constante de 6,25 e suponha que neste meu sistema, para esta reação A virando 2B, eu tenho uma concentração molar de B de 5 mol por litro. E agora eu quero saber a concentração molar de A. Tá? Esse exercício ele também pode acontecer. Né? Então, o exercício pode te dar uma constante, o valor numérico,
te dá a concentração de um dos participantes e pede a do outro, que é este caso. Então, substituindo na equação 6,25 é igual a b ao quadrado dividido por a, isolo a, que vai ser b ao quadrado dividido por 6,25, substituindo o valor da concentração de B, 5 ao quadrado dividido por 6,25, 25 dividido por 6,25, que vai dar um total de 4 mol por litro. Então, dessa forma, a gente consegue determinar o valor da concentração do participante A nessas condições, onde a constante é 6,25 e a concentração de B é 5 mol por litro. Bom, gente, então, para ajudar vocês nos seus estudos, coma frutas, né? As frutas são importantes para manter o seu estado nutricional adequado, né, com vitaminas e sais minerais, para manter as funções do sistema nervoso em dia e ajudar você aí nessa fase de estudos tão importante da sua vida. Então, gente, bons estudos e a gente se vê em breve, tá? Até mais, tchau, tchau.